Salmo 53, versículo 1, diz assim: diz o insensato é a mesma coisa que tolo. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Isso que a Bíblia diz, aqueles que dizem que não há Deus são tolos, insensatos, sem juízos. E a consequência é a mais terrível possível. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Lembrando que nós devemos também sempre ter em mente aquilo que Pedro diz para mim e para você, que eu e você como cristãos devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Ou seja, em um mundo onde há cerca de 10 mil religiões, você precisa saber o porquê. Caso alguém venha e questione você, olha, por que você é cristão? Você precisa saber, olha, eu sou cristão por conta do que a Escritura diz, por conta desses fatos, por conta da organização na criação e várias outras coisas. Nós precisamos sempre ter uma resposta para aqueles que venham nos questionar. É isso que disse 1 Pedro. E lembrando, semana passada eu usei o argumento para mostrar que Deus existe, eu dei o argumento da criação, sobre como o nosso sistema solar, como o universo, como o nosso planeta, e eu não citei nem a mim e a você, não citei nem o ser humano, mas como o universo todo organizado, ele tem a necessidade de sabermos que há uma mente brilhante por detrás dessas coisas, porque, convenhamos, se um salão desse não se faz do nada, quanto mais um universo totalmente organizado. Então, a semana passada eu falei a respeito da ordem na criação. E hoje eu quero dar argumentos morais. Eu quero falar de moralidade. Quero falar de valores absolutos, de certo e errado, do porquê ser cristão nos faz ser moralmente corretos e ser ateu, não crer em Deus, nos leva, como diz aqui o Salmo 53, corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. É isso que a Escritura diz. Tem um ateu chamado Richard Dawkins, ele diz assim: no final, não há nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem. Ele diz assim, olha, no final das contas, a vida não tem propósito. Não há coisas más, mas também não há coisas boas. Nietzsche, aquele homem que foi conhecido por o homem que matou Deus, que cunhou aquela frase, Deus está morto, ele disse o seguinte, ele reconheceu que, de fato, o ateísmo leva ao niilismo. O que é o niilismo? É você acreditar que não há valores morais nem sentido para a existência. Porque, convenhamos, se não há Deus, não tem por que ser bom ou ser mal. Pode tudo. Exatamente isso que eu vou dizer. Se não há Deus, tudo é permitido. Agora, o filósofo John Paul Sartre, que ele não foi nem casado, ele foi juntado com Simone de Beauvoir, aquela feminista, aquela mulher que trazia para o seu marido menininhas pequenas para que ele pudesse desvirginá-las apenas por experiência, para ver o que acontecia. John Paul Sartre diz assim, não existe Deus, então não existem valores morais, cada um é livre para criar os seus valores. Porque esta é a consequência. Se eu e você de fato cremos que não há Deus, cada um pode viver do jeito que quiser, cada um pode fazer os seus próprios valores, e o cristão Dostoiévski, ele acredita igual a essas pessoas e diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Ora, porque se formos por essa lógica, por silogismo, a conclusão que nós vamos chegar é o seguinte, Dostoiévski realmente está certo. Olha, se Deus não existe, tudo é permitido. Convenhamos, se Deus não existe, não tem por que eu e você falarmos que o homossexualismo é pecado. Concorda comigo? Não podemos dizer. Porque o que os homossexuais vão dizer? Olha, o homossexualismo não é errado, é apenas uma convenção social. Vocês, cristãos, por conta de um livro retrógrado, decidiram que o homossexualismo é errado. Vocês convencionaram isto. Eles dizem que isso é uma convenção de homens. Então, se isso é verdade, se o homossexualismo ele não é pecado, ele é uma convenção de homens, então qual o problema de matarmos homossexuais também? Né? É os meus valores, qual o problema? Eu quero matá-los. Daí isso eles dizem que não pode. Se Deus não existe, qual o problema de relações ilícitas? Homicídios, matar filhos, estupros, tudo é permitido. No reino animal não é assim que funciona? No reino animal eles matam pai, mãe, tio, parente, faz o que for. E eles não são julgados por conta dessas mortes. Agora, os evolucionistas dizem que nós evoluímos. Nós éramos uns animais e evoluímos. Mas você percebeu que nessa parte moral não há evolução para os ateus? Continuamos como os chimpanzés, que pode fazer o que for?
Se não cobiçarás é dos homens, é uma convenção social, não matarás também. Ora, se não há Deus, para que amar o próximo? Você já parou para pensar nisso? Não tem a necessidade. Não tem a mínima coerência você dizer que é importante amar o próximo. E o interessante é que na história, regimes ateístas, eles foram os mais sanguinários de todo o mundo. Aquelas pessoas, aqueles regimes totalitários que de fato diziam, não existe Deus, eles foram os piores regimes que existiram, porque se não há Deus eu posso fazer o que eu quiser, inclusive matar o meu semelhante, humilhar o meu semelhante, fazer o que eu quiser com ele. Por quê? Porque não há punição e não há recompensa para quem faz o bem. Mas nós vivemos num mundo ateu. Eu e você vivemos em um mundo ateu. Pessoas, sim, elas descreem em Deus. Mas quantos também não dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse? O Deus para ela é apenas talvez uma reunião aos domingos e quarta-feira. Não passa disso. Daí na hora da bonança nunca lembra de Deus. Mas você percebeu que na hora da dificuldade o que tem de gente que consegue pensar em Deus? Na hora do luto, na hora da dor, na hora do sofrimento. Daí eles pensam, ai, Deus para nos trazer conforto. Mas vivem toda uma vida como se Deus não existisse. Isso é um absurdo. Infelizmente, até cristãos, eles creem numa premissa ateísta. Qual premissa que eu digo? Relativismo. Onde não há absolutos, onde tudo é relativo. Porque, convenhamos, imagina o seguinte, eu prego A. Olha, eu digo assim, olha, essa parede aqui é cinza. Mas o fulano da igreja aqui de baixo, ele diz, não, essa parede aqui é amarela. O relativismo, ele prega o quê? Os dois estão certos. Cada um tem a sua verdade. Não existe verdade absoluta. Se eu digo, olha, não há pastoras no ministério. Sabe o que eles dizem? Não julgueis. Ou seja, a sua verdade é uma coisa, a minha verdade é outra. Isso é relativismo. Não há um consenso absoluto. Uma vez, tinha um amigo, porque eu acho que eu não tenho mais, né? E ele não quer ser meu amigo. E eu tentei. E ele era pastor também, daqui a pouco eu estou vendo lá, acho que no Facebook, virou apóstolo. Nossa, foi promovido, meu Deus. O que é isso aí? É hierarquia, foi promovido? E eu peguei e liguei para ele, amigão, puxa vida, não cai nessa besteira, não. Apóstolo não existe, você sabe disso e tal. E ele disse assim para mim, pastor, já chamou de pastor, né? Ou seja, que agora eu estou lá embaixo. Quem é o pastor comparado com o apóstolo? Pastor, cada um com a sua ideologia. Então, me bloqueou. Ai, nervoso que deu. Isso é relativismo. Não julgueis, cada um tem a sua verdade. Agora, eu e você sabemos, valores morais absolutos existem, eles estão em nossa consciência. E isto é uma evidência de que Deus existe. A nossa consciência, ela diz sim o que é certo e o que é errado. Porque se Deus não existir, nós somos igual bichos. Podemos fazer o que quisermos. E se somos iguais a bichos, só uma lei pode nos guiar. Qual lei? A lei da sobrevivência e da satisfação dos meus próprios prazeres. E acabou. Mas se Deus existe, há o senso de certo e errado e de moralidade na minha e na sua consciência e de todos nós. Eu quero passar aqui só alguns princípios esta manhã. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte. Se Deus não existe, eu devo viver para os meus prazeres. Este deve ser o seu objetivo. Se Deus não existe, você deve viver para si mesmo. No mundo sem Deus, onde tudo é relativo, onde não há absolutos, o que é mais importante? É a minha e a sua felicidade. E você deve buscá-la com todo empenho. Por quê? Porque você só tem essa vida. É o famoso viva o momento. Você precisa desfrutar do aqui e do agora. Talvez você já viu em algum lugar aquela frase em latim, escrito carpe diem, que exatamente viva o momento. Ou seja, não tem amanhã. Você precisa viver o apenas o agora. Ou talvez o mais conhecido para você seja um dialeto africano, que diz Hakuna Matata. Se você assistiu o Rei Leão, sabe o que eu estou dizendo. Que era o lema de Timão e Pumba. Eles tinham esse lema, viva o momento, não se preocupe com o amanhã, apenas divirta-se. Talvez a melhor tradução no português seria vida louca, é nós. Vamos aproveitar essa vida aqui. Por quê? Porque se não há outra vida, se não há Deus, se não há bem, se não há mal, vivamos da melhor maneira e vamos tentar com todas as nossas forças desfrutar todo o prazer possível aqui nesta vida. Porque se não há Deus, meu irmão, é irracional você não desfrutar dos prazeres momentâneos aqui.
Agora o apóstolo Paulo, ele diz diferente. Ele confrontando os homens, os gregos, ele diz assim, olha, se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está, na verdade, tirando um sarro deles. Olha, vocês não acreditam que nós vamos ressuscitar? Então faça o seguinte, olha, coma, beba, desfrute dos prazeres desta vida. Por quê? Porque não há amanhã. Agora imagina o seguinte, imagina um diálogo. Um ateu vem e diz assim para mim, dizer que o homossexualismo é pecado é um erro, porque o homossexualismo é uma construção social, como eu disse. Eu digo assim para ele, está bem, vamos fazer o seguinte, tem um Zé Droguinha lá da rua da minha casa, e eu vou ligar para ele, eu vou dizer para ele entrar na sua residência, para ele matar você, para ele matar o seu pai, estuprar a sua mãe e levá-la embora para ele como escrava sexual. E o ateu diz assim para mim, não, mas isso é errado. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Matar o outro, levar o outro embora, tomar posse daquilo que não é nosso. Eu digo para ele, mas isso é um conceito ateu. Eu acredito diferente, eu acredito que pode. Você concorda que daí não há absolutos? Então não há um paralelo para a gente fazer o julgamento. Se não há juízo, se não há outra vida, qual o problema de matar, roubar e fazer tudo de errado neste mundo? Os ateus, eles creem que de fato há certo e errado. O que na verdade é uma contradição ao pressuposto de que Deus não existe. Na consciência deles, eles sabem, existe certo e errado. Só que eles tentam sufocar essa consciência. Este é o problema do ser humano, porque sem Deus eu crio as minhas próprias leis. E convenhamos, o ateu sincero, o ateu raiz, de fato, ele é mais sincero que muitos crentes. Sabe por quê? No dia que o filho do ateu morre, sabe o que ele faz? Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele continua irredutível, crendo que Deus não existe. Na verdade, a morte de um filho, talvez, para ele, é o veredito, é a prova cabal que Deus não existe. O crente Nutella é o pior, a pior espécie. É aquele que vive como se Deus não existisse. Não procura saber o que Deus diz. Não se preocupa em obedecer os mandamentos. Mas, vindo a dificuldade, o que ele faz? Ele corre para Deus, porque ele sabe que Deus protege, consola. Se ele quer conquistar algo, principalmente, daí ele vai atrás de Deus. Agora, meu irmão, se de fato a existência de Deus é uma fábula, vivamos como Dom Juan. Lembra de Dom Juan? Qual era o objetivo dele? Era uma mulher cada noite. Era prazer atrás de prazer. Para que família? Você já parou para pensar? Meu pai, se Deus não existe, família é a coisa mais idiota do mundo. É só prejuízo. Esses dias eu conversava com meu filho do meio, e ele dizendo assim para mim, pai, compensa casar? Eu falei, sim, compensa, filho, é bênção. E dei uns argumentos para ele. Pai, mas não gasta muito dinheiro? Te quebra no meio. E depois ele conversando, ele falou, pai, o senhor trocou de carro, por que o senhor pegou esse? Por que o senhor não pegou o mais novo? Eu falei, porque a culpa é sua. É sua e de seus irmãos. Se não tivesse vocês três, eu estava com um carro melhor. Se nós vivemos, do ponto de vista lógico, que Deus não existe, família é a coisa mais ridícula do mundo, pois implica em perda financeira, implica em sofrimento. Família traz ou não traz sofrimento? Ah, meu Deus, é esposa, cônjuge, marido, filhos. É bênção demais, mas o tanto de angústia que essas coisas trazem para a alma. A criancinha sorrindo é uma maravilha, mas e o dia que fica doente? Se você tem filho, você sabe como que é. É terrível. Agora, se não há Deus, essas coisas são só prejuízo, são apenas espinhos na carne. Não compensa. Mas segundo princípio é o seguinte. Se Deus não existe, ora, não existe amor. Se Deus não existe amor. Porque, convenhamos, o amor implica em abrir mão de algo. Essa é a definição mais clássica de amor. Lembra em 1 Coríntios 13 que Paulo diz? O amor tudo crê, não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Essa é a definição de amor. Agora tem uma mulher chamada Anne Rand que ela diz assim, por que devo renunciar a algo pelo outro, se tem o mesmo valor que ele? Ela está completamente correta se Deus não existe. Se Deus não existe, por que eu tenho que renunciar por amor à esposa? Ao marido? Por que eu tenho que abrir mão dos meus prazeres por conta dos filhos? Sendo que nós temos o mesmo valor. Se não há Deus, ela está correta. Você já percebeu que tem muitos animais que, às vezes, sabendo que o bando está correndo risco, eles deixam os filhos pequenos para trás?
Justamente para morrer? Ora, porque é melhor morrer um filhote do que o bando todo ser colocado em perigo. Eles não estão errados, não. Charles Darwin, o evolucionista, ele disse assim: se fôssemos criados como abelhas em uma colmeia, acharíamos que era dever sagrado matar irmãos. E mães lutariam para matar as suas filhas férteis e ninguém pensaria em interferir. Porque assim são as abelhas. A abelha rainha, ela mata as suas filhas, que podem ser férteis. E Darwin, neste argumento, ele está correto. Se Deus não existe, qual o problema? Podemos matar à vontade e ninguém ia pensar em interferir em coisa nenhuma. Qual o problema em fazer essas coisas? É por isso que a ideia nazista, a ideia dos arianos da raça pura, ela é uma ideia baseada no ateísmo, baseada na teoria da evolução, de que os homens com defeitos eles têm que ser cortados da vida terrena para que só sobrem os mais fortes e esses produzam uma raça melhor, baseado no ateísmo. Agora, você sabia que o ateísmo explica o elevado número de abortos e divórcios hoje em dia? Porque, como eu disse, família e prazer não combinam. Não combinam. Se você decidir ter família, meu irmão, você vai passar por muita dor. Você vai ter muito sofrimento. E sofrimentos que talvez você vai levar para o resto da vida. Por exemplo, quem perde um ente querido sabe. A saudade diminui, mas a ferida continua lá dentro. Não passa. Você vai ter que conviver com isso toda a sua vida. Agora, se amar é sofrer, sem Deus, para que sofrimento? Não precisa. Vamos aproveitar essa vida. Porque essa vida é a única que existe, ou seja, carpe diem. Maravilha, vivamos o momento. Uma vez eu conversava com uma pastora, nós não queremos ser pastora, mas ela tinha esse título na igreja dela, e ela estava me dizendo que ela estava separando do marido dela. E a criancinha, a menininha dela, acho que de 4 anos, deitada no sofá, e eu do outro, sentado no outro. Ela disse: não, pastor, eu vou me separar dele. Eu disse: por quê? Olha a resposta dela. Porque eu preciso pensar na minha felicidade. Eu olhei para a menininha dela dormindo e disse assim: você já pensou na felicidade dela? Você percebeu que você está sendo egoísta, pensando apenas em si? Ela está levando a sério o Hakuna Matata, né? Viva o momento. O que importa é a minha felicidade. Tem um livro fabuloso chamado Admirável Mundo Novo. Se vocês quiserem, eu passo para vocês depois. Maravilhoso. É um livro onde os seres humanos, eles não são gerados, eles são criados em laboratório. Aonde todo tipo de relacionamento é desestimulado. Aonde quando um rapaz ele começa de fato a se interessar de forma sincera pela moça, ele é na hora desestimulado a continuar com aquele relacionamento. E é levado para a prostituição, para conhecer os prazeres, para que de fato esqueça a moça. Esse é o objetivo. Agora imagine o seguinte: imagine um mundo sem religião, um mundo sem paraíso. Sem paraíso para aqueles que fazem o bem e sem inferno para aqueles que fazem o mal. Imagine um mundo sem propriedade privada. Você não precisa imaginar. Você sabia que esse mundo já existiu? Regimes totalitários comunistas. Eles creem de fato nisto. Não há Deus, não há céu, não há inferno, não há propriedade privada e pronto. Agora, qual que é a consequência de não se crer em Deus? Os regimes comunistas, eles mataram mais pessoas que as 2 guerras mundiais juntas. Por quê? Ora, porque se Deus não existe, o próximo para mim é nada. A Revolução Francesa, que foi uma revolução comunista, matou em 1 ano mais do que a Inquisição matou em 4 séculos. Em 1 ano. É por isso que não dá para entender o crente de esquerda, o cristão comunista, o cristão socialista. Como? Ou ele não sabe o que é a fé cristã, ou ele não sabe o que foi o comunismo, porque não há explicação. Não há explicação. O Papa Bento XVI, ele determinada vez associou o nazismo ao ateísmo. O povo ficou louco da vida. Mas nessa questão ele estava certo. O nazismo sim está associado ao ateísmo. Se você duvida, leia sobre o nazismo. Se você já foi militar, você já praticou tiro ao alvo. Sabe o que eles faziam nos campos nazistas de concentração, em Auschwitz? Eles faziam tiro ao alvo, só que com judeu. Não, vamos atirar no papel? Não, põe o judeu lá, vamos acertar ele. Por quê? Se não tem Deus, qual o problema em fazer dos judeus alvo? Tem um nazista chamado Mengele, põe ele, por favor. Eu só notei algumas coisas para você ver o que um homem sem Deus é capaz de fazer. Isso é só você pesquisar a história.
Esse homem, esse nazista Mengele, ele mandou matar mais de 400 mil pessoas. Quase 500.000. 400 mil. As pessoas que ele não matava, ele mandava para os conhecidos zoológicos, que eram como se fossem campos de concentração, onde ele fazia experimentos com gente. E um dos experimentos que ele fazia era o seguinte: ele dissecava anões, separava os órgãos, né? Calma aí, nasceu pequeno, tem algum problema isso aqui, né? Vamos arrancar uns órgãos para ver se tem algum problema? Para ver se continua vivo? Ele amputava pernas e braços de crianças para tentar, sem sucesso, regenerar. Vamos fazer teste aqui, arranca o braço do machado. Depois traz a agulha e vamos tentar costurar de novo. Jogava prisioneiros em água fervente para ver quanto tempo suportavam. Imagina, nossa, esse aí aguentou 5 minutos, hein? Parabéns, o outro aguentou só 3. Era isso que eles faziam. Que esse Mengele fazia com os judeus, que para eles eram porcos, não eram gente. Não eram gente. Aplicava tinta nos olhos das pessoas para ver se mudava de cor. Tem uns que nascem com olho verde, outros azuis, outros marrom. Vamos aplicar tinta para ver se dá uma mudada, né? Costurava gêmeos. Como assim? Nasceu 2 de uma vez? Eles têm que viver junto. E costurava. Tirava órgãos de crianças ainda vivas para ver se sobreviviam. Se não há Deus, não há amor ao próximo. Qual o problema em se fazer essas coisas? Para checar em quanto tempo um bebê morria de fome, obrigava a mãe a cobrir o seio com fita adesiva. Impedia a mãe de amamentar para ver quanto tempo a criança durava. Assim como Euclides da Cunha fez com o filho bastardo da mulher dele. Essa história você não vê no livro Sertões. Mas ele também fez isso, proibiu a esposa de amamentar o filho até que o menino morresse. Isso era normal nos campos nazistas. Sabe por que essas coisas aconteciam? É porque lá não havia os 10 mandamentos. É porque lá não havia o amor ao próximo. É porque lá não havia nenhuma tábua com 10 mandamentos escrito: não matarás. E a consequência de não se crer em Deus, desgraça em cima de desgraça. Por que eu e você ainda hoje ficamos horrorizados com o nazismo? Por que nós ficamos horrorizados com a pedofilia? Porque pessoas ainda continuam, elas insistem em acreditar que de fato o estupro, o roubo, o homicídio é errado. Por quê? Será apenas por uma convenção social ou porque na nossa mente de fato há um senso de certo e errado? De que há coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas. Meu irmão, até os ateus têm esse vislumbre, por mais que eles tentam sufocar essa verdade. John Paul Sartre, de fato, ele cria que cada um pudesse criar as suas leis. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia que o nazismo era errado. Como assim? Você precisa escolher. Se Deus não existe, podemos fazer as nossas leis, o nazismo tem que estar certo. Agora, se Deus não existe, para que viver com um cônjuge a vida toda? Já parou para pensar? É por isso que no casamento, quando você diz assim, olha, até que a morte o separe, se aceita, você tem que pensar muito bem, até que a morte o separe é tempo para dedéu. É muito tempo. Tinha uma vez o irmão, ele tinha um aplicativo de foto que a pessoa parecia envelhecida, depois de não sei quantos anos, bem velhinha. Eu tinha que levar aquele aplicativo para os casamentos. Porque é uma maravilha, né? Acho que há uns 3 meses atrás, fizemos casamento lá do irmão Jean e da Fabíola. É uma benção, os dois novinhos, 20 e poucos anos. Eu queria mostrar o Jean com 70 e tantos. Aí, Fabíola, vai querer? Vai ficar desse jeito aqui, hein? Até que a morte te separe. É o que diz a Escritura. Agora, se Deus não existe, para que ficar com a mesma mulher a vida inteira? Coisa de louco! Qual o problema trocar de 40 por duas de 20? Porque você sabe, a lei da gravidade vai afetar a sua esposa, você, todos nós. As coisas estavam firmes, um dia cai. Qual o problema de trocar? Não há problema algum. Por que nós perseveramos? Porque nós cremos que há um mandamento de honrar até que a morte o separe, não é até que a celulite o separe, até que as dívidas separe, mas até que a morte o separe. Agora, se Deus não existe, meu irmão, você pode trair, você pode usar droga, você pode se perverter, você pode ser pedófilo. Deus não existe. Mas também nós podemos matar você por causa de você fazer essas coisas, porque Deus não existe, então. O terceiro princípio. Se a única lei é o prazer, sem ele eu devo me matar. Essa é a consequência lógica. Porque convenhamos, se não há vida após a morte, não faz o mínimo sentido, não faz o menor sentido suportarmos o sofrimento. Lembra quando Paulo diz? Olha, eu sofri
Sofri demais. E por que ele aguentou o sofrimento? Porque ele visava uma vida superior. Por isso ele aguentou o sofrimento. O que nos faz ter paciência para suportar a dor? O que faz a você, meu irmão, ter paciência para suportar a dor? É saber que um dia o nosso Senhor voltará. E um dia o nosso Senhor, de fato, irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E um dia toda dor vai se dissipar. Não é isso que nós fazemos em dias de luto? Quando nós vamos a um velório ou cumprimentamos alguém que perdeu um parente recentemente? O que nós dizemos? Que Deus conforte o seu coração. Porque nós sabemos que nele há conforto. Agora, se você crê que Deus não existe, como que você consola uma pessoa que perdeu um filho? Pesquisas dizem que a maior dor do ser humano é a perda de um filho. Como que você consola uma pessoa dessa? Que as forças interplanetárias do universo cosmológico te consolem? Não sei o que fala. Não há consolo para a pessoa que não crê em Deus. Para o ateu, não há prazer futuro. Portanto, o prazer momentâneo deve ser buscado a todo tempo. O que deve ser vivido é o momento. Você sabe, a vida cristã não é uma vida de curtir o momento. Não estou dizendo que não temos momentos de alegria. Temos sim. Mas esse não é o lema da vida cristã. Viva o momento. Diz para Paulo na cadeia, prestes a morrer: Paulo, viva um momento, curta. Paulo, olha a cela maravilhosa que você está, essa prisão insalubre é maravilhosa. Se você não morrer decapitado, você vai morrer doente. Diga isso para ele. Diga para Pedro na cadeia: Pedro, viva um momento. Diga para aquele centurião que perdeu o soldado, para Jairo que perdeu a filha: viva um momento. Não, a vida cristã não é vida de curtir o momento, mas é uma vida de sacrifício. É uma vida de abnegação. Se você tem filho, você sabe como que é. Que é algo que mais nos faz abdicar de coisas do que filhos. A gente perde dinheiro, a gente perde noites de sono, a gente perde beleza. Perde todas essas coisas. Se você é mãe, você sabe. Olha, talvez a mãe é a que mais perde. Ela perde até um pouco do cérebro, eu acho que ela começa a surtar com a criança. O negócio é doido. Perdemos. Sem Deus, a única vida racional seria prazer, prazer, prazer. Se eu não consigo prazer, eu tenho que fazer o quê? Tenho que me matar. Não há outro caminho. Porque se eu não consigo prazer e essa vida eu devo buscar o prazer, se eu não conseguir, eu me mato. É por isso que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. E quarto e último princípio para encerrar. Semana passada eu disse que o ateísmo é tolice, e hoje eu quero de fato mostrar que o ateísmo, ele é uma fé irracional. Eu não estou exagerando, né? O ateísmo, ele é uma fé, é uma crença. É uma fé irracional e uma fé imoral. Porque se Deus não existe, você pode fazer tudo. E o quarto princípio, o ateísmo é uma ilusão para pecar sem culpa. É isso que as pessoas que dizem não crer em Deus querem. Elas querem pecar à vontade, levar uma vida desregrada e ao mesmo tempo não ser cobrado. Lembra do Stephen Hawking? O gênio lá da cadeirinha que nem mexia na época lá? Um gênio muito inteligente. Ele diz o seguinte: Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. É isso que os ateus dizem para nós. Eles dizem que a crença em Deus é uma ilusão em que os fracos se apegam para aguentar o tranco da vida. Porque a vida é dura, a vida nos dá golpe. E como nós que cremos em Deus somos fracos, nós precisamos idealizar um Deus para que nós possamos agarrar a Ele, para que Ele possa nos dar força. Eles dizem que a crença em Deus é uma mentira para trazer prazer em meio ao caos da existência humana. Porque como a vida é dura e nós somos fracos, nós precisamos nos apegar a algo. Eles dizem que sem Deus nós viveríamos atormentados. Por isso nós criamos essa fábula, esse conto. Por isso nós criamos essa visão que Deus é uma criação para fracos, que não tem propósito na vida. Agora pensa comigo. Se uma pessoa perde o filho, se a Deus, por mais que a dor é imensa, é a mesma dor do ateu. Por mais que a dor é imensa, por mais que aquela cicatriz jamais vai cicatrizar completamente, você ainda consegue consolar a pessoa dizendo:
Um dia vocês se verão novamente. E aquilo, por mais que pareça um band-aid no meio de um tumor enorme que não diminua a dor momentaneamente, lá na consciência você sabe, é verdade. Um dia, não sei quando, mas um dia eu me encontrarei de novo com esse filho, com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa. Agora, se Deus não existe, não há consolo para as pessoas na hora da dor, de forma alguma. Eles dizem que Deus ele é uma ilusão, é um paliativo, é um anestésico para que pessoas fracas possam suportar a dor. Mas se Stephen Hawking disse que Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro, John Lennox, ele disse assim: o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Assim ele rebateu Stephen Hawking. Porque se há Deus, se Deus existe, não importa, seja o crente ou seja o ímpio, ele tem senso de certo e errado. E se ele está fazendo algo errado, se ele está cometendo algum pecado, ele vai ser atormentado por conta daquilo. E o que os ateus fazem? Eles se apegam à ilusão ateísta de que não há Deus para que eles possam pecar em paz. Isso é uma maravilha. Qual o problema de eu pegar a mulher do vizinho, o outro, o Jorjão, o Traveco, do Gogozão? Não tem problema. Deus não existe, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eles dizem assim para nós: olha, para ter paz diante do sofrimento, você cria a ilusão de Deus. Porque você sabe, irmão, essa vida que é sofrida? Você sabe que é assim. Essa vida é dose. Ontem, eu estava passando perto do shopping e tem uns condomínios maravilhosos. Já passou ali, né? Minha esposa, olha as casas bonitas. Eu comecei a olhar. Falei, nossa, como que eu sou miserável. Puxa. Falei para minha esposa na hora. Eu sei que a gente é pobre, mas em essas casas aí não dá uma sensação de miséria. Falei, nossa, isso aqui é... Falei, gente, não tem noção do que é uma vida dessa, gente. A gente é muito quebrado demais. Mas o que nos faz suportar? Às vezes é a inveja, né? Pode ser, muitas vezes é. Mas o que nos faz suportar não ter uma vida tão regalada igual eles têm? É saber, olha, ainda que eu more numa tapera a vida toda, quando meu Senhor voltar, eu vou morar nas mansões celestiais. Aleluia! Isso não dá ânimo para nós? Dá ânimo! Quando seu carro quebra na chuva, ou quando em carro você tem e pega a chuva a pé, é terrível. E passa o ímpio com o carrão, com aquele sonzão que deixa ser surdo. O que nos anima? Ai, na glória eu vou andar de Ferrari, aleluia. Ferrari voadora. Anjo vai carregar o meu carro para a roda, não precisa nem pegar no chão. Essas coisas nos animam. Mas eles dizem que para ter paz diante do sofrimento, nós criamos a ilusão de Deus. Nós rebatemos da seguinte maneira: vocês, para terem paz diante dos seus pecados, vocês criam a ilusão ateísta, de que Deus não existe. Simplesmente para pecar em paz. Porque se Deus está morto, se Deus não existe verdade absoluta. Não existe amor ao próximo, não existe altruísmo. E eu encerro aqui com esse exemplo. Imagina o seguinte, mais uma vez eu vou dar exemplo de filho, tá? Imagina o seguinte: você está vendo o seu filho morrer. Igual uma vez eu vi uma reportagem de uma moça no Pantanal, uma ribeirinha. Eles estavam lá e de repente o jacaré veio e pegou a perna do filho dela e estava puxando para dentro do lago. Você é mulher, você é fraca. Fisicamente você é fraca. Tirando a mulher do belo, né? Mas fisicamente você é fraca. Se é o seu filho, você vê o jacaré tentando puxá-lo pela perna, com a perna já estava dentro da boca do bicho, aqueles dentes enormes. E você vê ele puxando o seu filho para dentro da água. Você que é mulher e fraca, o que você faria? Eu não preciso nem perguntar. Eu tenho certeza que você faria o que aquela mulher fez. Sabe o que ela fez? Ela pulou no jacaré. Enfiou a mão na boca do bicho. E arrancou força, eu não sei de onde. E, brá, abriu, arrancou o menino. Se você não sabe nadar e você vê o seu filho caindo numa piscina, pode ser fundo para dentro, você nem pensa duas vezes, nem que morra vocês dois, você pula. Nem que seja para morrer junto. Agora, já vimos casos, esse dia eu vi, acho que pegou fogo numa casa, o pai nem pensou duas vezes, CO2, chamas, fogo, meu filho está lá dentro, e brum, foi.
Você não pensa, vou passar um protetor solar antes para não queimar tanto. Você pensa? Pensa nada, você vai com tudo. Às vezes não é nem filho da gente. Eu vi uma reportagem de um rapaz que ele salvou 2 crianças. Não era nem filho dele, ele arriscou a vida. Porque sabia, ela está em chamas, alguém precisa salvar aquelas crianças. Criança de colo. Por que nós tomamos esses tipos de atitudes? Será apenas instinto animal que há em nós? Ou será que há uma consciência colocada por Deus de que nós devemos, por vezes, nos sacrificar pelo próximo? Paulo, em Romanos 2,15, Paulo vai dizer assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, os gentios, por mais que eles não tenham aqui a lei escrita que nós temos, os ateus, por mais que eles não tenham essa lei escrita, o que a Bíblia diz é que eles têm a lei da consciência e do coração. E esta lei é testemunha com a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Ou seja, ele sabe o que é certo e o que é errado. O que ele tenta fazer é dar uma colocadinha em Deus para baixo do tapete. A moralidade e a lei de Deus inscrita na minha e na sua consciência, na consciência de todo ser humano, é de fato mais uma prova de que existe um Criador por detrás das coisas. Existe um Criador que, como eu disse a semana passada, que não arquitetou apenas o universo totalmente organizado, mas um Criador que colocou na minha e na sua mente valores absolutos como não matar, como amor ao próximo, como altruísmo. E todos sabem que de fato existe certo e errado. E com certeza, isso é mais um argumento que eu e você podemos dar para aquelas pessoas que se dizem ateias, que se dizem não crer em Deus. É só você chegar e colocar ela mesma à prova, com valores que ela diz que são uma construção social, e você então coloca algum exemplo desses esdrúxulos que eu disse: e se eu matar o seu pai e sua mãe? Dá errado. Por quê? Você acha que é errado, eu acho que é certo. Ou seja, todos nós temos uma consciência de que Deus existe. E isso é mais uma prova de que, de fato, Nietzsche estava errado. Deus não está morto. Amém, meus irmãos?